E ao lado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Neri Geller, do PMDB. Lembrando que você pode colaborar com essa entrevista, com esse bate-papo, enviando a sua pergunta, o seu questionamento, a sua opinião ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, ministra, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia aos telespectadores. Ministro, o senhor tomou posse em março deste ano no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou ao sentar na cadeira de executivo do governo federal? Na verdade, Thalita, tem muitas coisas acontecendo pelo país, principalmente ligado à produção nacional. Eu assumi sabendo da responsabilidade que eu tinha, sabendo da importância que tenho no Ministério, e a primeira coisa que nós fizemos foi chamar toda a equipe, fazer a estruturação de algumas secretarias, nomear o meu sucessor e também alinhar algumas ações práticas para dar resultado efetivamente para o nosso país. E nós começamos, a primeira delas estava em discussão o Plano Safra, extremamente importante. Outro ponto que, quando eu assumi, me propus a fazer foi fazer a regulamentação do Código Florestal, né? Era necessário sair o decreto, tendo em vista que já fazia 2 anos que tinha sido aprovado o Código Florestal e ainda não tinha a regulamentação. Nós puxamos isso para a mesa, era uma discussão forte dentro do governo, em função do Ministério do Meio Ambiente ser bastante exigente nessa questão. Nós conseguimos fazer uma minuta discutido com as entidades e a presidente Dilma sancionou. Isso foi um avanço importante do ponto de vista da questão jurídica, da segurança jurídica para a produção. E também ficar atento aos mercados internacionais, né? Nós somos no momento oportuno, quando cresce muito a demanda mundial por alimentos e o país, o Brasil, está preparado e faltava fazer uma política de relação internacional justamente para consolidar alguns mercados. E tivemos muitos avanços. Agora consolidou a abertura de 87 plantas agroindustriais do nosso país, para que se venda a carne bovina, a avicultura e também suinocultura para o exterior, principalmente mercados como Rússia e também na China. Então foram ações importantes do Ministério da Agricultura e quero falar aqui muito firme, Thalita, principalmente o Mato Grosso vai ser beneficiado. Nós temos problemas de logística sério e essa agregação de valores ela vai dar resultado de 1, 2 anos muito forte para a economia do estado do Mato Grosso. Assim como também estruturamos dentro do Ministério o Departamento de Logística. E eu estou muito feliz, Thalita, porque nós praticamente conseguimos consolidar a conclusão da 163 e junto com isso precisava fazer estruturação portuária. E nós começamos a assinar agora, há 15 dias atrás, um trabalho bem articulado, a CIA Portos, que é uma empresa forte de Lucas e de Sorriso, que está fazendo um terminal portuário em Miritituba, tinha dificuldade. Nós conseguimos assinar a liberação dos convênios exatamente para a obra começar a andar, uma obra de mais de 250 milhões, como inauguramos também o terminal em Barcarena, importante também para você levar pela 163 e carregar e levar para o mercado internacional. Cláudio Moraes pergunta por meio do chat, ministro, gostaria de saber as perspectivas do setor produtivo para Mato Grosso nos próximos anos. Segundo Cláudio, parece que o setor está um tanto retraído. O otimismo da economia está somente com o governo? Ele pergunta. Não, Cláudio. Muito tranquilo, o otimismo está com os nossos produtores, que têm demonstrado nos últimos 10 anos que a nossa produção passou de 96 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas. Trouxeram um superávit da balança comercial extraordinário porque tinha uma política bem alinhada. Eu vou te dar um dado. Por exemplo, o crédito equalizado pelo Tesouro Nacional era de 25 bilhões, passou para 156 bilhões de reais. Mas não é só o crédito que liberou, avançou a política bem definida para o setor. As taxas de juros, que você, Cláudio, deve se lembrar, em 2006, o setor todo estava endividado. Nós conseguimos as taxas de juros, todas elas abaixo da linha da inflação. As taxas de juros para o investimento do Finame, no caso, era de 11,95. Qual é a taxa hoje? No ano passado foi 3,5%. Esse ano passou para 4,5%. O Pronamp, que é promédio produtor, aí você também deve saber do que eu estou falando, para aquele produtor que precisa comprar o trator,
que precisa comprar uma colheitadeira de até 350 mil reais, está também bem abaixo da linha da inflação. Só no ano passado, nós conseguimos 500 milhões para dar o direito constitucional à garantia do preço mínimo. Foi dinheiro direto na veia do produtor. Nós passamos de exportação só no ano passado, Thalita, de 17 milhões de toneladas para 27 milhões de toneladas. Quem foi o maior beneficiado? O nosso Mato Grosso. Mato Grosso, produzimos 22 milhões de toneladas. Obviamente que com a demanda mundial a perspectiva, principalmente norte-americana, de uma super safra, superando em 10 milhões de toneladas, ela deu uma balançada e o mercado se retraiu, caiu um pouco o preço no mercado internacional. Mas o nosso produtor é competente, tem política bem definida, além do crédito, nós temos seguro, nós temos comercialização. E, Thalita, só agora, esse ano, a gente já fez, de novo, 500 milhões para equalizar o preço mínimo do milho de novo. Então não é o governo que está otimista, são os nossos produtores que estão otimistas e estão avançando muito forte, não só na produção de grãos, mas principalmente no valor agregado. Quanta indústria está se instalando no nosso país? Pega Lucas do Rio Verde, pega Nova Mutum, pega exatamente Rondonópolis, todas essas regiões, todas elas estão se movimentando. E quantas cidades, quantas oportunidades de emprego para as pessoas? Ministro, Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, gostaria que o senhor comentasse sobre a participação da agropecuária na arrecadação do ICMS em Mato Grosso. Eu não tenho os números na mão aqui do estado de Mato Grosso, mas com certeza o principal elo da economia do Mato Grosso é a agropecuária, o agro, né? Ele passa pela produção de grãos, também pela agroindústria. Se eu não me engano, o PIB do Mato Grosso está aproximado em 70%. A geração de emprego, renda, ali é importante se diga, eu tenho os números do país, não tenho só do Mato Grosso. No ano passado nós vendemos 83 mil equipamentos agrícolas, se comparado com 2012, passou de 68 mil para 83 mil equipamentos agrícolas. É importante se diga, isso é a participação do governo. Quase tudo foi financiado pelo PSI, com taxa de juros de 3,5% em até 8 anos de prazo. Portanto, porque isso gera emprego também nos grandes centros. Eu aproveito o gancho da pergunta do Ângelo, falando da participação do agronegócio na economia, muitos produtores vêm reclamando da falta de incentivos, tanto por parte do governo estadual quanto por parte do governo federal. O senhor acha que essa informação procede, inclusive enquanto produtor e ministro da Agricultura? Thalita, os números estão aí, não tem o que contestar. Nunca na história se fez tanto pela produção como se fez esse ano. Nós temos problemas, claro que tem. E o principal problema é a logística. Não tenha dúvida que escoar o milho, por exemplo, da região de Sinop até Paranaguá são 2.300 quilômetros. Isso é uma diferença extraordinária do ponto de vista de você levar pela 163. Mas, Thalita, é importante se dizer. Eu estou em Lucas há 30 anos, eu vim em 84, se falava da 163, se fez agora nos últimos 4 anos, está sendo concluída a 163, a estruturação portuária está acontecendo, as ferrovias estão andando, a construção e os prédios estão andando, a duplicação da BR-163, e aí eu tive a participação ainda no ano passado como secretário de Política Agrícola junto com a ministra Gleice. Trouxe a ministra Gleice em Sinop, argumentava com ela toda semana da importância de trazer a iniciativa privada para dentro. Nós estamos agora já em andamento. Eu estive em Rondonópolis na feira, na segunda-feira, e é tão bom você ver, eu desci do aeroporto, vim até Rondonópolis, até o Parque de Exposições. As obras estão andando, a duplicação está andando muito forte. Nós vamos duplicar da divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop. A estruturação e o alongamento da malha rodoferroviária, de Alto Taquari até Rondonópolis. Isso deu uma dimensão extraordinária. Então as coisas estão andando. Há um acompanhamento direto, então, do Ministério da Agricultura com o Departamento de Infraestrutura, o DENIT. Thalita, a ProSoja é testemunha disso, a Federação do Mato Grosso também, e muitos sindicatos do interior do estado.
sabem que o Ministério da Agricultura está exercendo o seu papel. Eu assumi e eu me dediquei, e estou tendo espaço no Planalto. Nós estamos influenciando em muitas ações que são ministérios correlacionados com o Ministério da Agricultura. Eu tenho assento hoje no grupo interministerial que direciona as principais obras. Entre elas, e os ministérios são Secretaria de Portos, que é muito importante do ponto de vista de fazer a estruturação portuária, e do Ministério do Transporte. Nós estamos muito alinhados, e não só alinhados, nós estamos batendo duro e resolvendo. Cobrando os colegas também é importante. Ronaldo Cesário pergunta, por meio do chat, se o senhor poderia falar sobre a dificuldade do produtor acessar o crédito à construção de armazéns, já que é muito não consegue acesso ao crédito. A questão dos armazéns é um problema muito sério aqui no estado, né, ministro? O Ronaldo é meu amigo lá de Lucas, tá? Inclusive um dos grandes responsáveis por essa minha ascensão ao Ministério da Agricultura. Então é muito bom o Ronaldo estar participando, porque é uma liderança que conhece bem o agro, foi diretor também do sindicato e é advogado e milita nessa área. Ronaldo, dos 5 bilhões que foram liberados no ano passado, 4 bilhões e 800 foram acessados pelos produtores. Dos 5 bilhões que nós novamente realocamos, já foram no primeiro ano, porque o ano safra começa 1º de julho e vai até 31 de junho. Já foram acessados mais de 1 bilhão e 200. Eu peguei esses dados ontem. Então, está andando. Tem algumas dificuldades, agora teve dificuldade, por exemplo, e é importante reconhecer, o Mato Grosso fez o seu papel, Secretaria de Meio Ambiente aqui isentou, o governador Silval assinou a liberação para fazer armazém sem a licença ambiental, porque o armazém não causa impacto, desde que tenha o CAR não é necessário. Então, tem que ver algumas questões pontuais, Ronaldo, eu estou à disposição, você sabe, você me conhece. Eu fui em Sinop, Thalita, teve problema lá com o Banco do Brasil, fizemos uma reunião lá, eu levei a superintendência aqui de Cuiabá, fui lá, fiz reunião com o sindicato e as obras que estavam travadas deslancharam. É importante, se tiver algum caso pontual, me passar e, obviamente, que a nossa assessoria, o diretor de economia, vai fazer gestão para resolver. Falando não só dos créditos para a construção de novos armazéns, como tem sido o trabalho do Ministério da Agricultura para resgatar ou restabelecer alguns armazéns que estavam abandonados ou sucateados? Na verdade, Thalita, isso são armazéns públicos do governo federal. Realmente tem problema. Eu vou dar um exemplo. Sinop tem um armazém que está lá e está desativado faz 3 anos. Por quê? Porque ele está dentro do perímetro urbano. Inclusive, deu matéria nacional. Aquele armazém tem que ser desativado, tem que ser vendido, porque ele está no perímetro urbano e o plano diretor não permite. Tem outros armazéns que precisam ser reestruturados. Mas, Thalita, é um problema sério. Um problema de 30 anos atrás, tem armazéns que estão há mais de 30 anos, que tem problema de justiça, que tem problema. E eu peguei isso e nós puxamos isso para a mesa para resolver. Agora, a questão dos armazéns privados está andando muito bem. E é importante até, Thalita, porque a armazenagem ele é uma preocupação do governo federal, e esse grande programa de 25 bilhões em 5 anos, 5 bilhões por ano, ele foi estruturado aqui pelas lideranças do Mato Grosso. A proposta foi da ProSoja, o Ronaldo, inclusive, foi um dos que sugeriu. Ângelo Oliveira continua perguntando pelo chat, segundo dados publicados pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, a agropecuária só representa 14% da arrecadação do ICMS no estado. Como justificaria esses números da grande ou não participação da agropecuária? Ora, você está falando da agropecuária, agora pega a agroindústria, pega o comércio que gira em torno da indústria, pega a revenda de caminhões que são vendidas aqui no Mato Grosso por causa da produção. Do setor, você pega toda a cadeia, é 65%, 68% do PIB. Então há uma representação significativa. Sem dúvida. Thalita, é bem simples. Tira a produção aqui do estado de Mato Grosso, a própria indústria padece, porque ela sobrevive, é a capital do estado, sobrevive da agricultura e da pecuária. Um dos assuntos que o senhor também colocou no discurso de posse foi a relação dos defensivos agrícolas, de se rediscutir a questão dos defensivos, que muitos chamam de agrotóxicos. Como está essa questão em nível nacional? Thalita, na verdade, esse nome agrotóxico é muito forte. Na verdade, é defensivo agrícola, até pela rigidez com que se faz para ser liberado.
eu assumi e falei que nós iríamos enfrentar esse problema para agilizar a liberação, dentro de critérios técnicos. Muitas coisas foram liberadas, o departamento está reestruturado e foi criado um grupo de trabalho liderado pela Casa Civil, porque nós precisamos, cada vez para liberar um produto, você precisa a liberação da Anvisa, precisa do IBAMA e do Ministério da Agricultura. Isso estava muito distante, muito disperso. E tinha muito o debate, inclusive ideológico. O que nós fizemos? Nós unificamos essa discussão, a Casa Civil está liderando esse processo, mas o Ministério da Agricultura está pautando. Então nós vamos, dentro de muito em breve, ter uma nova legislação para fazer a regulamentação e a liberação de novos defensivos agrícolas. Cláudio de Moraes se manifesta por meio do chat, que ele parabeniza o senhor como ministro e, segundo ele, está orgulhando do Mato Grosso no ministério. Ângelo Oliveira se manifesta novamente pelo chat e pergunta sobre a questão da verticalização da produção, ministro. A gente fala que Mato Grosso exporta muito produto in natura e acaba não agregando valor a esses produtos. O que o Ministério da Agricultura tem feito isso no sentido de, entre aspas, beneficiar Mato Grosso e garantir essa verticalização? É o Cláudio que fez a pergunta, né? Ângelo fez a pergunta e o Cláudio elogiou. Cláudio, obrigado. Para mim é um grande orgulho mesmo, como Mato Grossense, estar no Ministério da Agricultura. E responder ao Ângelo, se você está acompanhando a entrevista desde o começo, eu falava da questão da abertura de novos mercados. Eu tenho consciência que é muito melhor você levar carne suína do que levar a soja, por exemplo, ou levar o milho e não levar o frango. Então, nós estamos muito focados, interagindo muito forte. Eu estou gastando muita energia no sentido de aproveitar esse momento de fazer a abertura de novos mercados, consolidar isso. Nós fizemos a vinda dos presidentes na reunião dos BRICS. Avançou muito, nós abrimos o mercado da China para carne bovina, que não se imaginava que iria conseguir. Nós solidificamos e consolidamos e abrimos 97 plantas agroindustriais do Brasil para a Rússia. Nós estamos trabalhando fortemente para credenciar as plantas frigoríficas de Lucas do Rio Verde, de Sorriso, que a Sorriso é cooperativa, Lucas do Rio Verde é da BRF, assim como outras plantas, e estamos estimulando a entrada de novas empresas para investir, inclusive com recurso, para que os nossos produtores ou as nossas cooperativas se instalem e façam esse valor agregado, além de trabalhar na questão da logística. Nós estamos fazendo muita coisa boa, inclusive dando resultado prático já, para que isso se consolide. A sua pergunta é oportuna e é muito importante e o Ministério está muito focado nisso. O senhor falando em nível nacional dessa abertura de novos mercados, mas como garantir que Mato Grosso se consolide ou se firme ainda mais necessário para a política e economia nacional no sentido da verticalização da produção? Sabe por quê, Thalita? Porque nós temos um potencial de crescimento da produção primária. Nós passamos a produzir, hoje o Mato Grosso está produzindo passando um pouco de 30% da produção nacional, seja ela de algodão, seja ela de soja, seja ela de milho, e agora também muito forte na questão da agroindústria. Então, não tenho dúvida que, aliado a isso, Thalita, é importante que se diga, aliado a isso, o Ministério da Agricultura está também preocupado e trabalhando na questão da qualificação profissional. Nós assinamos agora um convênio de 28 milhões de reais com o Ministério da Educação para o Pronatec, e nós que vamos direcionar para fazer cursos técnicos, seja de agronegócio, de técnico agrícola, enfim, de administração e gestão das propriedades. Nós estamos, junto com isso, bem alinhados. Então é um trabalho bem feito que nós estamos fazendo e eu tenho certeza que vai dar resultado, até porque eu conheço bem isso, sei como que funciona. Como produtor. Ministro, me fala um pouquinho dos desafios para os próximos 4 meses, para o encerramento da gestão da Dilma, caso ela não seja reeleita, o senhor também não seja colocado essa continuidade no Ministério. Quais são os desafios? O que o senhor não pode deixar de fazer até dezembro de 2014? Thalita, o que eu não posso e não vou deixar é de ter perseverança e de trabalhar ligado ao setor. O setor vai estar dentro do Ministério. Nós estamos trabalhando muito forte com a visão daqui 8, 10 anos no Ministério da Agricultura. O setor todo ele está dentro do Ministério. Nós somos muito bem articulados e dando o status ao Ministério que ele merece, de um Ministério forte.
Então, eu estou preocupado com isso. Eu não sei se vou ficar 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 4 meses. Eu estou trabalhando como se eu ficasse 20 anos, porque todo ministro é passageiro. Agora, o ministério vai ficar, porque é a economia do país. Então, eu estou muito tranquilo, estou trabalhando forte. A estruturação dos principais departamentos dentro do Ministério, logística é um deles, abertura de novos mercados, estruturação e o fortalecimento do crédito, a desburocratização e o acesso ao crédito, nós estamos trabalhando. E é importante que se diga, dos 136 bilhões que foram disponibilizados no ano passado, foram acessados 150 bilhões. Hoje não é só os bancos estatais que estão liberando recursos, qualquer agente financeiro, inclusive privado, está tendo acesso a esses recursos. Fomos nós que fizemos esse trabalho. Isso prova que há público para esse tipo de iniciativa. Exatamente. E nós estamos preocupados nesse sentido. Eu estou muito tranquilo com relação a 4 anos. Acho que esse governo fez muito. Acho não, tenho certeza. Fez muito. E é obrigação, tem que fazer mesmo. A agricultura brasileira é o que está dando sustentação para a economia do país, e qualquer governo tem que ter uma atenção muito forte para esse setor, porque é o que está gerando emprego, renda. Quantos e quantos milhares de pessoas estão vindo para o Mato Grosso, por exemplo, se instalar no interior do país, tendo emprego digno? Quantos nordestinos, a exemplo de nós, gaúchos, que viemos na década de 80, estão vindo agora? Estão tendo condições de vida, estão tendo casa boa, estão tendo carro para no final de semana viajar, passear com a sua família. Então isso é qualidade de vida. E eu acho que isso que motiva, enquanto ministro, você defender a produção, mas você defender a produção num contexto maior. Diante de todos esses avanços que o senhor pontuou, percebe-se então que a presidente Dilma garantiu carta branca. Eu estou muito animado, Thalita. Carta branca não vou dizer, eu acho que você tem que seguir uma hierarquia. Mas eu não abro mão, em momento nenhum, de exercer o meu papel como ministro. Estou fazendo isso com bastante firmeza e tenho conseguido ressonância no Congresso Nacional e apoio. Todas as ações que nós implementamos, nós conseguimos ter êxito. Tenho, sim, um espaço muito forte hoje dentro do governo, muito próximo do ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante. Em dias que eu converso 3, 4, 5 vezes, sou chamado para a Casa Civil, e também um link direto com a Presidente da República. Quando não resolvo na Casa Civil, falo com a Presidenta, me atende e faço a argumentação como tem que ser feito, com altivez, defendendo a produção, porque eu não estou fazendo nada que não seja correto. Eu estou defendendo, e quando eu acredito em uma coisa, eu vou atrás. E é o que eu estou conseguindo fazer. E a presidente Dilma, modesta parte, tem dado muita atenção, não para o ministro Neri, mas para o Ministério da Agricultura, que é importante. O fato do senhor ser produtor, acredita que facilita nesse diálogo, uma vez que a maioria, não posso dizer a maioria, mas muitos cargos públicos são ocupados por políticos e não por técnicos que entendem da área? Sem dúvida, Thalita, isso me fortalece lá no Ministério, mas tem que ter perseverança também. Eu vou falar, Thalita, eu saio, vou para o Ministério, 6h30, 7 horas, estou lá no Ministério. Saio 10, 11 horas da noite, estou me sacrificando bastante. Não é muito fácil, inclusive às vezes você é criticado de forma injusta, mas esse conhecimento, e eu acompanhei, Thalita, eu vim para o Mato Grosso em 84, fui para um assentamento de reforma agrária, eu sei o que é isso, eu sei o que é pegar no cabo da enxada, eu sei o que é produzir uma saca de soja, eu sei o que precisa de fertilizante, eu sei o que precisa de semente, eu sei que precisa incorporar tecnologia, eu acompanhei toda essa transformação do interior do país, não só do Mato Grosso, mas de todo o país, tendo visto que minha família são produtores no sul do país. Então isso sim me dá credibilidade, acho eu, de exercer. E o que eu faço, Thalita? Eu não saio de perto da base. Eu trabalho durante a semana, mas no sábado e domingo vou lá para o interior. Aqui no Mato Grosso, a maioria dos municípios, eu já fui lá, conversar com o sindicato, com o produtor, ver em loco. E isso faz para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para o Nordeste. Então a minha presença e a presença do setor lá dentro acaba, eu acho, me dando essa credibilidade, e para no momento certo, como eu já fiz em reuniões ministerial, ter 30, 35 ministros, e a minha posição, ela ser colocada com bastante firmeza dentro do conjunto todo do governo, porque não pode ser só agricultura. Precisa ser transporte, Secretaria de Portos, Ministério da Fazenda, Planejamento, e nós estamos bem envolvidos nesse processo. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat. Segundo ele, como cidadão mato-grossense, tem percebido que o Estado tem atingido grandes números e resultados, mas não vê essa distribuição de renda para a população. Segundo
ele, poucos ficaram milionários e hoje muitos são candidatos e a população, a maioria, não tem essas vantagens. Qual é a percepção do senhor dessa realidade de acumulação de renda gerada pelo agronegócio em Mato Grosso? Thalita, lógico que teve pessoas que se destacaram e estão produzindo muito, mas essas pessoas, é importante que se diga, nessas propriedades tem qualidade de vida, as pessoas têm emprego, as pessoas têm renda, tem produtores que têm 60, 70 colheitadeiras. Em cada colheitadeira tem um funcionário que está trabalhando com ar-condicionado, com qualidade de vida, tem casa boa, tem um salário bom. Cada propriedade dessa gera milhões e milhões de receita para investir em educação, em saúde. Cada propriedade dessa acaba influenciando nessas belas cidades que estão sendo construídas no interior do país, onde tem asfalto, onde tem educação de qualidade. Então, o país que está dando certo é o país do agronegócio. Obviamente que a concentração de renda, e por isso que nós temos programas específicos. Nós estamos direcionando as principais linhas de crédito para o médio e para o pequeno produtor. Nós não estamos trabalhando só para o grande, mas o grande é importante na cadeia. Não tem como. E falamos de mercado internacional. Não, de mercado internacional e das propriedades, da produção mesmo. Por exemplo, planta 50, 60, 100 mil hectares de soja ou de algodão. Em cada propriedade dessa, e que emprega 5, 6 mil pessoas. Quer dizer, essas 5, 6 mil pessoas estão tendo sustento para a sua família. Então, a concentração, ela não é tão boa, mas ela não pode ser crucificada porque ela gera emprego, renda, e a produção de escala é que está dando superávit na balança comercial e estabilidade econômica para o país. Ministro, vamos falar um pouquinho de política. O senhor é do PMDB, do partido do governador Silval Barbosa. Teve trânsito em Brasília também, no Congresso Nacional, foi secretário de Políticas Agrícolas do MAPAN, de ser ministro. Como o senhor tem avaliado o número de representantes do agronegócio como candidatos à majoritária aqui em Mato Grosso? Eu acredito, não lembro de ter registrado tantos representantes ligados ao setor disputando uma eleição. Thalita, eu estou aqui em missão, né, como ministro, então eu vou procurar não ser partidário, até porque eu não posso. A minha posição, estou no PMDB, então vou deixar bem claro, alinhado aqui no estado com o PT, portanto está bem claro quem que são os candidatos. Eu acho que é importante não só as pessoas que são ligadas ao agronegócio, mas todo cidadão de bem precisa se envolver na política de uma forma ou de outra, inclusive a imprensa, acompanhar e de forma transparente fazer a divulgação. Não estou falando só como candidato, mas participar do processo. Se as pessoas de bem não se envolver, ficam os malandros, né? Então tem muitas pessoas hoje da classe política que são pessoas, a grande maioria, que são comprometidas. E a hora de colocar o representante é agora, na eleição. Depois que estiver lá, não adianta ficar reclamando. Então é importante que cada cidadão que acredita no país, que acredita na cidadania, exerça o seu papel, é agora. Porque quanto mais pessoas disputarem, mais opção tem. Então, obviamente, o agronegócio é muito importante na economia, as pessoas estão se destacando por liderar esses movimentos que geram emprego, renda, e se sentem preparados. Eu sou um exemplo disso. Eu achei que eu nunca ia passar de vereador, não era minha. Eu acabei sendo empurrado, saí candidato a deputado federal, assumi, fiz o meu papel, depois fui indicado como secretário de Política Agrícola, estou no Ministério hoje como ministro. Então é importante a participação das lideranças, eu vejo isso com muita tranquilidade, inclusive de forma positiva. Quanto mais gente se envolver, melhor. Até para cobrar depois, né? Exato, e tem mais opção, né, Thalita? Tem mais opção, escolho isso, escolho aquele, olho o passado, olho o presente, olho o futuro, o que ele pode representar no futuro. Acho que esse é o processo democrático, ele é extraordinário para o país. Para encerrar nosso bate-papo, nesse bate-papo ao vivo, gostaria que o senhor me falasse um pouquinho ainda de política. O senhor é afiliado político do senador Blairo Maggi, né? Já é de conhecimento público, mas ele não está tão envolvido na política, não. Parece ter ficado mais recolhido. O senhor teria o papel aí, enquanto afiliado e filiado ao PMDB, que está ligado aqui no estado com o PR, de convencê-lo de mudar de ideia? Thalita, eu estou no PMDB, é bem importante que você diga de novo, né? Eu estou no PMDB, eu sou amigo do Blairo, amigo mesmo, o Blairo me ajudou, sim, mas eu tive apoio de toda a bancada, então eu tenho que ser justo.
né? Não é só o Blairo que me colocou lá. O Blairo foi a principal liderança que me ajudou. Agora eu tive apoio de toda a base. Eu sou muito grato a Deus, né, pelo apoio que eu tenho tido. E não só, Thalita, para mim ir para lá, mas por me consolidar lá hoje, modesta parte, pelo país inteiro. As manifestações de apoio do setor, de sindicatos, federações, de cooperativas, é muito forte pelo país afora. Então, o Blairo tem a opinião dele e tem que ser respeitado. Ele achou que deve se recolher e não vamos nós ser que vamos obrigar. Eu achei, falei aqui no programa de vocês, que o Blairo deveria ter sido candidato ao governo. O Blairo não é. Então, não vai ser o Neri que vai chegar lá e pôr a faca no pescoço e falar, não, você tem que ter. Ninguém é obrigado, faz o que acha que deve ser feito. E o Blairo tem o direito de fazer essa opção. É um grande líder, sem dúvida, mas tem outras lideranças que estão surgindo aí, o processo vai continuar. O processo eleitoral. E para encerrar nosso bate-papo, qual que é o envolvimento do senhor na vinda da presidente Dilma Rousseff para compor aí o palanque do candidato, que é da tua coligação, o Lúcio Cabral? No momento certo nós vamos se manifestar. Eu volto a dizer, eu estou como ministro, a legislação é muito exigente, eu não vou entrar em detalhes na questão política, porque a legislação pode nos retalhar não, pode, então não quero falar penalizar, então eu quero deixar quieto, mas a minha posição é muito clara, estou envolvido no processo eleitoral aqui de Mato Grosso, os final de semana fora de expediente, eu estou indo para a rua, viajando, andando e acompanhando os nossos candidatos. Mas de fato o senhor deve ser um fomentador da vinda da presidente, lógico, enquanto ministro, né? No momento certo nós vamos discutir isso, com certeza. Tá certo, ministro, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu que agradeço, Thalita, a Era de News é um site muito importante, acompanho isso lá em Brasília todo dia de manhã, então é uma grande satisfação, e principalmente isso aqui no Mato Grosso, é muito gratificante, como o Mato Grossense está num programa tão importante, conversando com a sociedade mato-grossense. Muito obrigado e fique com Deus. Obrigada.